pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. E hoje eu estou aqui com uma pessoa simplesmente fantástica. Nem vou falar do currículo não, porque senão a gente vai ficar o episódio inteiro, porque além de conhecimento, de ser uma pessoa extraordinária e não tem dó de entregar conteúdo não, viu gente? Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Vini Santana. Seja muito bem-vindo, Vini. Obrigado, querida. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade e vamos bater papo. Vamos lá, né, gente? Vamos bater papo. Isso mesmo. Vini, pra quem ainda não te conhece, fala pra gente, quem é você? Nossa, são tantos Vinis. Nossa, meu Deus, é uma versão, né? Se eu tiver que fazer o resumo atual, eu sou professor de pós-graduação, trabalho com treinamentos e também com processos de consultoria e mentoria. Assim, o super resumo é isso. Tem mais super, Vinis por aí, gente? mas isso aí já é o suficiente para precisar de uma agenda. Ah, isso aí, gente, é isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre fazer as pazes com a nossa agenda. Porque nós sabemos que o empreendedor, o empresário, ele tem uma vida muito corrida. Todo mundo que você perguntar hoje, Vini... Ah, eu tô agarrado. Agarrado é porque a gente é daqui, né? É o agarrado do mineirês. Mas eu tô ocupado. Nossa, minha agenda tá corrida. Não, minha vida tá corrida. E, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu participei da palestra dele. E aí ele falou lá sobre a gente montar a nossa agenda e tudo. E sobre quanto que a gente tem que cumprir da nossa agenda. Porque eu ficava frustrada. Eu falei assim, meu Deus, eu coloquei 10 coisas. Eu não consegui fazer tudo. Ficava até chateada. Mas... Na verdade, principalmente quem é empreendedor, empresário, líder, gestor, na verdade, se você for olhar bem, todas as pessoas precisam. Sim. Mas principalmente uma pessoa que tem um volume grande de atividades, eu costumo falar que zerar a sua lista é impossível. Se você zerou sua lista é porque você não colocou tudo que poderia ou deveria colocar na lista. Então, é muito importante você ter clareza, aí a gente vai falar sobre alguns caminhos em relação a isso, de quais coisas você vai fazer primeiro e quando você vai fazer essas coisas. E aí, uma das coisas que as pessoas deixam de utilizar, que ajuda muito a organizar isso, é justamente uma agenda. Porque muitas vezes as pessoas acham que a agenda só quer dizer, só está relacionado a reuniões, a encontros, a compromissos. Mas não, você pode usar a sua agenda, pode, na verdade, deve usar a sua agenda para listar as suas atividades. É como se você estivesse marcando um encontro com você mesmo, um encontro com as suas atividades, um encontro com a sua lista. Então, tem bons caminhos aí que a gente pode falar a respeito da agenda. Isso mesmo. Porque não é impossível, né? Às vezes a pessoa tá assim, nossa, socorro, Deus, não tô aguentando, eu tô exausto. Mas é porque tá colocando coisa demais onde não cabe, ou não tá colocando tudo que precisa. E aí você falou sobre uma questão importante, sobre o que precisa ser feito, em que hora que precisa ser feito. Você tem alguns caminhos que são importantes. Assim, o primeiro ponto importante quando você começa de fato a utilizar uma agenda é você deixar de usar o seu cérebro para armazenar informação. Uhum. Então, quando você descarrega as informações na sua agenda, quando você faz lá a sua lista de atividades e distribui ali ao longo dos dias ou ao longo dos horários, etc., você já não está precisando mais viver aquela situação de não posso esquecer de fazer isso, não posso esquecer de fazer isso. Porque quando você libera o seu cérebro de ter que lembrar das coisas, ele fica é como se ele tivesse com um ritmo de processamento maior. Então, a primeira coisa... Só um espacinho ali, né, para ele sobreviver, né? Não faz sentido, porque toda vez que você não anota e precisa ficar lembrando, é como se você estivesse ocupando um pedaço do seu cérebro para armazenar uma informação que um pedaço de papel, um aplicativo ou um Google Agenda poderia resolver, né? E aí, quando você libera o seu cérebro disso, é como se você aumentasse a potência do seu cérebro. Sim. E aí, depois que você fez a sua lista e descarregou isso do seu cérebro, é muito importante você criar alguns critérios de o que você vai fazer primeiro e o que você vai fazer depois. Porque a gente já falou que zerar a agenda ou é impossível, ou se você está zerando a agenda é porque você não está anotando tudo. Então, às vezes, você pode classificar por atividades importantes, urgentes ou circunstanciais. As importantes vão te ajudar a fazer mais resultado. As urgentes, você não consegue controlar, vão aparecer as urgências. Sim. E as circunstanciais não são tão importantes, mas vão te ajudar ou a meio que descansar o cérebro, a voltar a um nível maior de concentração
Ou às vezes é uma coisa que é importante, mas não é importante para você, uma coisa importante para algum amigo, familiar, conhecido, também pode ser circunstancial. É um tipo de critério. Então, obviamente, nesse caso, a sugestão é você ter a maior parte do seu tempo programado para você fazer as ações importantes. Sim. Mas um erro que às vezes as pessoas cometem é ocupar 100% da agenda. Porque você não consegue definir se vai ter ou se não vai ter urgências ou imprevistos. Vai ter. Então, tem gente que ocupa 100% da agenda com temas importantes. E aí, aparece um imprevisto ou uma urgência, ele vai ter que deixar de fazer alguma coisa importante para fazer aquele imprevisto ou aquela urgência. E aí, o que acontece? Aquilo que é importante que não foi feito pode ser que vire uma outra urgência. Então, quando você não separa, eu sugiro pelo menos 20% da sua agenda sem atividade programada, reservada para imprevistos e urgências. Quando você faz essa programação, você consegue encaixar os imprevistos e urgências. Se você não faz, a sua própria agenda se transforma numa fábrica de urgências. Então, primeiro, depois que você já fez a sua lista, é você definir quais critérios que você vai usar para você priorizar as atividades que você vai fazer primeiro, as atividades que você vai fazer depois. Algumas você pode delegar ou automatizar. Hoje em dia tem caminhos para isso, né? E aí você vai definindo, você escolhe o que é que vai ser produzido e o que não vai ser produzido, ou o que vai ser produzido primeiro e depois. E é interessante porque quando a gente não deixa espaço para nenhuma intercorrência no nosso dia, gente, é naquele dia que vai acontecer um problema. E aí? E aí você tava cheio de urgência. Você fala que entre uma atividade e outra, você tem que ter um intervalinho. Se tem um cara que trabalha bem, é o tal do Murphy, né? Se tem uma lei que funciona, é a lei de Murphy. Geralmente, naquele dia que você fala assim, não, hoje eu não vou deixar um espaço reservado para imprevistos e para urgências. Naquele dia é o que mais vai acontecer. E é muito engraçado quando você passa a ter o hábito de deixar ali 1 horinha ou 2 horinhas do dia reservado para urgências importantes, urgências e imprevistos, você consegue até manejar. Por exemplo, às vezes você deixou 1 hora no turno da tarde. Apareceu uma urgência ou um imprevisto, você tem aquela tranquilidade de tipo, não preciso parar, porque eu já deixei um horário reservado à tarde para isso. Número 1, não te dá aquela sensação de desconforto, de não vou fazer. Ansiedade, né? Você não para de fazer o que é importante, não tem aquela ansiedade de preciso resolver aquela urgência. E às vezes pode acontecer de, entre aparecer a urgência ou o imprevisto e o horário, talvez ela mesma se resolva. Entre uma coisa e outra. Mas o mais importante é você não deixar de fazer nada importante para fazer alguma coisa urgente. E aí tem muita gente que peca nesse detalhe. Você encheu a sua agenda o dia inteiro de compromisso, pode escrever. É possível que em algum momento apareça uma urgência ou algum imprevisto, e isso vai desestruturar a sua agenda. E se você fizer todo dia ali 10 ou 20% do tempo reservadinho para os imprevistos e para as urgências, no dia que não aparecer, ótimo, se adianta alguma coisa que você ia fazer amanhã ou outra coisa importante que você iria fazer, né? Mas o que eu vejo também, as pessoas têm uma certa dificuldade de listar as tarefas e de classificar. Porque a pessoa que está começando hoje com uma agenda, ela vai achar que tudo é urgente. Na verdade... Tudo tá tipo assim, tá tudo demais. Tudo atrasado demais, ou tá tudo, né, com a corda no pescoço demais. Aí, eu gosto de falar que quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, não dá para classificar tudo como urgente. Sim. Uma coisa que a pessoa pode fazer é, quando ela for classificar, nessa linha de classificar como importante, urgente ou circunstancial, ela pode, dentro dos temas importantes, ela pode colocar um segundo nível de classificação, que é importantes com prazo. Porque às vezes eu tô com uma lista lá de 10 temas, 10 ações que eu posso fazer. Dessas 10 ações, tem alguma ou algumas que estão ligadas a algum prazo? Por exemplo, essa ação eu preciso finalizar até a data X. 2 coisas, na verdade. Primeiro é quando você associa prazo, e segundo, quando você pensa com antecedência na complexidade da ação. E aí, quando é uma ação mais complexa, eu gosto de falar o seguinte, eu gosto de dividir em blocos de 1 hora de atividade. Então, eu vou pegar uma ação muito grande, se eu sei que é uma ação muito grande, eu vou fracionar essa ação em vários blocos de 1 hora. Quantos blocos de 1 hora eu preciso para executar essa atividade? E aí vai ficar mais fácil, porque às vezes...
quando a atividade é muito complexa ou muito demorada, e tem coisa que é mais complexa e mais demorado mesmo, e é normal. Se você não fraciona, primeiro tem mais chance de você procrastinar, porque é muito grande, é muito demorado, é muito difícil. Sim. E segundo, que você não produz pequenas entregas. E as pequenas entregas, quando você fraciona ali em blocos de 1 hora de atividade, essa 1 hora de entrega é uma entrega. E ali você vai ter 2 coisas. Primeiro, você já vai ter uma carga de dopamina, porque você vai ter o prazer de já ter executado aquela parte. E segundo, você já vai poder medir qualidade da execução. Porque, por exemplo, se você deixa para medir qualidade só lá no final, depois que você já fez 5, 10, 15, 20 horas de atividade, você não tem mais oportunidade de melhorar o que precisa ser melhorado ou de manter ou acelerar o que já está dando resultado. Sim. Então, além de diminuir as chances de você procrastinar, você gera pequenas entregas que te dá mais gás para você continuar fazendo, que é a dopamina, e você tem a oportunidade de gerar melhoria contínua, que é o quê? Você manter ou fazer mais o que está dando certo, melhorar, ajustar ou abandonar aquilo que não está dando certo. E aí a gente entra na produtividade? Aí a gente entra na produtividade. Na verdade, tem vários possíveis caminhos para a gente usar a agenda para ser mais produtivos. Sim. Tem 3 coisas que nem todo mundo coloca, que nem todo mundo faz quando a gente fala de agenda. Primeiro, na sua agenda tem que ter o compromisso de elaborar a agenda. Sim. Porque pode parecer contraintuitivo, mas tem pessoas que não têm um dia e um horário para organizar a sua própria agenda. Pode ser que você vai fazer isso uma vez por semana, tem gente que gosta de fazer no início do dia ou no final do dia, mas o mais importante é você não planeja o seu dia durante o seu dia. Você tem que, antes ou depois do dia, você tem que fazer o movimento de planejamento. Então, primeiro, colocar o ato de planejar na sua agenda e o mais importante, colocar o ato de controlar as atividades. Então, são 2 encontros que você precisa ter com você mesmo ou você com a sua agenda, que é um para planejar e um para controlar. Sim. Quando eu planejo, eu vou definir lá quais são as ações, que dia e que horário que eu vou fazer cada uma delas. Quando eu vou controlar, eu vou fazer um controle quantitativo e qualitativo. Se foi feito ou não, e daquilo que foi feito, se deu resultado ou não. E o terceiro, que aí esse pode ser feito a cada 15 dias, ou uma vez por mês, Sim. ou uma vez por semana, se você gostar mais, que é o exercício de melhoria contínua. O que é? Aí você para e olha para trás e fala, legal, de tudo que eu fiz ao longo do último período, última semana, últimos 15 dias, último mês, o que deu certo para eu manter, ou para eu usar mais, ou para melhorar? O que não deu certo para eu ou ajustar, ou melhorar, ou parar de fazer, se aquilo não está dando resultado. E o que eu não fiz ainda, que eu posso começar a fazer? E aí, essas 3 perguntas, elas vão sempre te ajudar a elevar seu nível de qualidade e a elevar sua produtividade. Porque você é como se você estivesse masterizando o resultado daquilo que você fez. Você está potencializando o que deu certo, você está ajustando, melhorando ou abandonando o que não deu errado e você está começando a fazer coisas novas. Sim. E aí isso com certeza vai te ajudar a produzir bem mais. Sim, porque as pessoas querem o quê? Elas querem ter tempo para produzir, elas querem ter tempo para família, elas querem ter tempo para trabalhar. E nessa rotina, né, nessa rotina maluca que hoje em dia as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem a informação na palma da sua mão e aí as pessoas estão aqui, não estão aqui, estão lá. E aí fica tudo muito corrido. Então a gente tem que voltar e contar até 3. Conta até 3, senta na cadeira, né, gente? Pega o papel. Eu adoro papel e caneta. Pra gente conseguir organizar, né? Se organizar e poder, né, Vini, trazer pra gente o que é de melhor. O que a gente tem de mais importante é a nossa vida, gente. Se a gente não conseguir organizar a nossa vida pra gente curtir a nossa vida, a gente vai passar o quê? A vida inteira estudando, trabalhando, arrumando casa, olhando criança, fazendo 1000 coisas, mas você não cuidou da sua vida. E quando você piscar, sua vida passou. Eu gosto de falar o seguinte, se você não tem uma agenda, não significa... se você não organiza a sua agenda, se você não gerencia a sua agenda, não quer dizer que você não tenha uma agenda. Você tem.
Só que outras pessoas é que estão construindo a sua agenda. Não, é aí que tá o perigo. E aí, assim, não precisa ser... A pergunta é meio retórica, mas cabe a reflexão. Sim. Se outra pessoa organiza a sua agenda, você acha que essa outra pessoa está organizando a sua agenda com base nas suas prioridades ou nas prioridades dela? Então, talvez, grande parte ou a maior parte das coisas que você está fazendo não necessariamente são prioridades para você. Então, você está usando o seu tempo para atender a agenda de outra pessoa, que é muito comum, principalmente para as pessoas que não têm uma agenda já pré-estabelecida, clareza das coisas que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer. É muito comum ela ser uma pessoa mais suscetível aos convites. Sim. E aí a gente vive num mundo ultra conectado, toda hora aparecem coisas, situações e pessoas te convidando para usar o seu tempo para fazer alguma coisa que não necessariamente vai te ajudar a alcançar seus objetivos. E se você não tem muita clareza das suas atividades e muita clareza da sua agenda, você vai ter talvez menos razões para não aceitar esses convites. E aí, quando você não tem razões fortes, você acaba aceitando um convite e usando o seu precioso tempo em benefício de outra pessoa. O que não quer dizer que não possa acontecer. Às vezes é um familiar, um amigo importante, uma pessoa próxima. Mas o ponto vamos colocar... A pessoa vai lá dormir, vamos colocar que ela vai dormir 8 horas por dia, além dessas 8 horas que ela vai dormir, vamos colocar que ela vai ter mais 6 horas para outras atividades, então ela vai ter mais ou menos 10 horas produtivas por dia. De cada bloco de 10 horas produtivas, quantas horas que você de fato está produzindo em cima das suas prioridades e quanto dessas 10 horas você está, na verdade, usando para atender as prioridades dos outros? Se essa decisão for 100% consciente, ótimo. Agora, se eu nem sei responder, ou se a resposta é a maior parte do tempo eu estou usando em cima das prioridades dos outros, eu gosto de falar que o juízo final, cabeça no travesseiro. Sim. Final do dia, cabeça no travesseiro, tá em paz? Tô. Então tá tudo certo. Final do dia, cabeça no travesseiro, tá em paz? Não, tô incomodado porque eu deveria estar usando mais tempo para me priorizar do que para priorizar outras pessoas e eu tô fazendo o contrário. Talvez isso mora justamente na necessidade de você elaborar e controlar a sua agenda. E aí você que vai definir as prioridades. Só que para isso necessita de uma habilidade, de uma postura ou de um comportamento que para muitas pessoas é absolutamente libertador e produtivo e para outras pessoas é desesperador, que é a habilidade de saber dizer não. Porque é fato, assim, dificilmente dessas 10 horas, você não vai conseguir fazer 10 horas para você e 10 horas para os outros. São mais ou menos 10 horas por dia, 8 a 10 horas aí que a pessoa vai ter de tempo produtivo. E quem escolhe no fim do dia, consciente ou inconscientemente, quantas dessas 10 horas vão ser para suas prioridades e quantas vão ser para as prioridades dos outros, quem escolhe é a gente. Só que às vezes essa escolha é de maneira inconsciente. Porque a pessoa que tem dificuldade de falar não, geralmente, eu gosto de falar que as pessoas que são excessivamente disponíveis são geralmente excessivamente acionadas. Então, se você não fala não, o que as pessoas vão fazer? Vão te acionar. Ela poderia ir no Google, mas não vai. Ela poderia pedir outra pessoa, mas não vai. Ela poderia ela mesma fazer, mas ela não vai porque você é excessivamente disponível. E aí, quando você não começa a ter clareza de toda vez que você diz sim para uma coisa, para uma situação, para uma pessoa que não te ajuda a chegar nos seus objetivos, você está dizendo não para os seus objetivos. Sim. Só que nem sempre esse não para os objetivos é consciente, porque ele não é verbalizado. Então parece que ele não dói. Se eu não tenho essa consciência, parece que eu não estou dizendo não. Mas no fim do dia você está. Né? Você está só escolhendo para quem que você diz não. E você foi ajudar e chega lá na frente a conta não fecha. A conta não fecha, suas ações não são realizadas e seus objetivos não são alcançados. E na maioria das vezes, a pessoa que está do outro, a coisa, a situação ou a pessoa que está do outro lado, para quem você teoricamente diria ou teria que dizer não, se estivesse no seu lugar diria não. Verdade. Você está priorizando uma coisa, uma situação, uma pessoa que não necessariamente te priorizaria. Então, é uma reflexão super válida. E de verdade, assim, eu sei que é difícil. E aí, pode ser que tenha algumas pessoas
que tenham essa... Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, porque já está muito acostumada a ser útil. Sim. A ser importante e tal. Mas aí resta saber para quem você está sendo mais importante e mais útil, né? Se é para você ou se é para os outros. E essa escolha, ela pode ou precisa ser consciente. Mas para quem tem muita dificuldade, eu gosto de dar uma sugestão que é o não temporário. Quando você tem muita dificuldade ou quando você quase trava com a possibilidade de falar não, fala o não temporário. Você fala, olha, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, é importante para mim te ajudar, eu só não posso fazer agora. Pode ser depois, pode ser à tarde, pode ser amanhã, pode ser no próximo turno, depois do almoço, porque isso já é você começando a mostrar um limitezinho, mas você não está dizendo não, você só está dizendo que você não consegue agora. E eu sempre falo isso. Se você tem muita dificuldade de dizer não e começar a dizer esse não temporário, pode anotar. De cada 10 pessoas que você disser esse não temporário, metade não vai voltar. Porque a pessoa consegue se virar. Mas ela tá te acionando porque você é excessivamente disponível. E você não fala não. E quando você não fala não, tem aquele velho ditado, né? Enquanto tiver cavalo, São Jorge não dá pé. É verdade, não é? Essa é a mais pura verdade. Eu acho que dos ditados que tem, gente, esse é um dos que é mais sincero. Porque todo mundo consegue, gente, dar conta das suas urgências, né? E vamos falar a verdade. Eu não trabalho no Corpo de Bombeiro, não trabalho na polícia e não trabalho no hospital. Então, assim, dá pra você recorrer a outra pessoa, né? Então, pensa isso, você que tá aí. Será mesmo que você precisa de resolver tudo de todo mundo? Quando que você tá colocando você na sua agenda? Isso. Tá tendo espaço pra você na sua agenda? Ou você resolve tudo pra todo mundo e ninguém resolve pra você, nem você? Aí que tá, porque a pessoa, ela não resolve e não tem ninguém que vai resolver por ela, porque é ela que ajuda e ela às vezes nem deixa ser ajudada, ou talvez, né, nem tem, igual você falou, né, a pessoa que ela tá sempre ali, ela não vai... não, deixa eu ali ajudar fulano, que fulano falou comigo que não pode agora, então deve ser que ele tá agarrado com alguma coisa. Ele não vai fazer isso, ele vai resolver o dele. Ele vai lá correr atrás do dele e vai resolver o dele. E geralmente tem um outro ponto que às vezes essa pessoa, eu chamo de ajudador compulsivo. É o que tem compulsividade em ajudar as outras pessoas. Muitas vezes essa pessoa não pensa que ela tá tornando a outra pessoa uma pessoa dependente. E ela... gerando essa dependência, ela não liberta a própria pessoa. Porque, imagina, na maioria das vezes a gente está falando de adultos vacinados, responsáveis, ou pelo menos deveriam ser responsáveis, e que teoricamente conseguiriam se virar. E a maioria das pessoas se vira, tá? Mas aí, também na maioria das vezes, isso são pessoas que são queridas por nós. Um amigo próximo, um familiar, às vezes cônjuge, às vezes pai, às vezes irmão, às vezes filho, são pessoas queridas. Então, é natural e humano, e nobre até, você querer ajudar essas pessoas. Só que até que ponto a minha ajuda impede a pessoa de se desenvolver e de se transformar em uma pessoa independente de verdade? Porque se eu fico ajudando em coisas pequenas, é aquela velha história. Se eu sempre der o peixe, e se eu nunca ensinar a pescar, pode parecer meio batido, mas é meio óbvio. Se toda vez que o caçador lá, o indígena, se toda vez que ele tiver fome, se ele não souber pescar, ele vai precisar de alguém que dê o peixe. Enquanto alguém der peixe, ele não vai aprender a pescar e ele não vai ser independente. Então, muitas vezes, esse não, ele é até pedagógico, no sentido de, vai lá, tenta resolver. Se vira, depois você volta. E a gente busca fazer isso junto, hoje eu busco te ajudar, mas num segundo momento. E na maioria das vezes a pessoa, ela vai conseguir se virar. Ela consegue. Gente, nós já falamos aqui para fazer as pazes com a nossa agenda. Nós já falamos sobre a questão do não, porque tudo isso, né? Você tendo uma agenda, você fazendo as escolhas certas pro seu dia, isso tudo vai melhorar e vai te deixar mais perto do resultado que você tanto almeja, né? Sim. E aí tem algumas coisas que podem parecer simples ou imperceptíveis, ou algumas pessoas utilizam menos esse tipo de tática e de técnica, que são formas de você meio que treinar o seu cérebro, tá? E principalmente para a pessoa que não usa agenda,
ela vai precisar provocar uma mudança. Sim. E às vezes ela pode pensar assim, pô, eu tenho 20, 30, 40, 50 anos de idade, eu nunca usei agenda. Então eu sobrevivi até agora, eu vou continuar sobrevivendo. Só que a grande questão é, tudo que você coloca energia para você organizar, para você priorizar, para você controlar, tudo vai estar muito mais voltado para suas prioridades. Então, o principal nome do jogo é esse, assim. Quem é que está construindo a sua agenda? Alguém está construindo a sua agenda. Não se iluda. Não é porque você não tem uma agenda que a sua agenda não existe. Não está sendo construída. Só que se não é você que constrói e que prioriza, ela está sendo feita com base nas prioridades de outras pessoas e talvez não nas suas prioridades. Aí tem duas coisas que eu falo assim, se fazer a agenda às vezes é algo novo para você, se você não faz a sua agenda, não controla, se você não elabora a sua agenda, não controla a sua agenda e você não melhora a sua agenda, são as 3 coisas que são básicas para você fazer. Primeira coisa, eu gosto muito de sempre, quando eu quero provocar uma mudança, eu gosto sempre de repetir a frase começando ou terminando com o ainda. O ainda é uma palavrinha muito poderosa. Sim. Adoro essa palavra. Então, por exemplo, se a pessoa não tem o hábito de elaborar, controlar e melhorar a sua própria agenda, ela pode falar, eu não elaboro, controlo e melhoro a minha agenda ainda. Ou eu ainda não elaboro, controlo e melhoro a minha agenda. Quando eu falo o ainda no começo ou no final, parece que eu já vou começar a fazer logo. Sim. Então já te dá aquela percepção de movimento. Em breve eu já vou construir esse movimento. E se a pessoa acha que isso é muito, ou muito difícil, ou muito complexo, ou muito demorado, um outro, como se fosse uma espécie de mecanismo para você destravar o seu cérebro, é você fazer assim, só hoje eu vou fazer minha agenda. Ou só essa semana eu vou trabalhar em cima da agenda. Porque se você nunca fez, o cérebro também é um pouco perigoso. Sim. Um pouco perigoso não, um pouco preguiçoso. O cérebro, se você vem com uma tarefa muito grande, muito complexa, muito demorada, é razoavelmente comum o cérebro meio que se distanciar ou se fechar. Se você fala que vai fazer, não, eu vou fazer só hoje. Ou vou fazer só essa semana. Sim. Isso deixa de transformar a ação numa ação complexa e demorada. E aí o cérebro destrava e ele se abre para fazer isso. E aí, se você repete isso, você vai fazer isso só hoje, durante alguns dias, ou só essa semana, durante algumas semanas, sem você sentir o peso da rotina, se transforma num hábito e você nem percebe, sem que isso se transforme em peso. Então, esses 2 caminhos são 2 caminhos que podem ajudar. O ainda, que pode já te dar uma noção de movimento no futuro, e o só hoje ou só essa semana, que vai te ajudar a fazer o fardo ficar um pouco mais leve. É isso que a gente precisa, né, gente? Você ainda não está com a sua agenda organizada, mas você vai conseguir. Vini, nosso tempo já foi voando, meu Deus do céu. Quando o papo é bom, passa rápido. Vini, deixa pra gente as suas redes sociais. Onde é que o pessoal te acha? Onde é que você fica? Onde é que você se esconde? Não tem segredo. Oficial Vini Santana, tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, quanto no Instagram, que é a rede que eu mais uso, e no YouTube, Vini Santana News. É isso aí, gente. Já fica aí o convite pra você acompanhar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo do Vini. Vini, muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. O nosso papo é sempre muito bom, né, gente? Dá pra gente conversar aqui horas e horas e horas. Mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você que está aqui com a gente, assistindo, né, o nosso podcast. E como eu sempre falo, o que você vai fazer depois que você desligar aí o YouTube, onde você está assistindo esse episódio? Coloca em prática. Coloca em prática hoje. Pega aí o que você assistiu, o que você conseguiu absorver deste conteúdo e tome uma atitude para que você comece a colher os seus resultados. E é claro, gente, comece hoje, que daqui a pouquinho você já vai estar começando a ver o resultado, não é mesmo, Vini? E toma muito cuidado com as coisas que você faz todos os dias. É bem provável que você fique muito bom nisso. Olha, é isso aí, hein, gente? É isso que a gente quer. Então, para vocês ficarem com essa, gente, um abraço e tchau, tchau.